foi na trave esse ano, mas eu nem cogitei a ideia de desistir. Aí, ó, vamos lá. Gabi chegou de volta da prova, deve ter ouvido essa pergunta 1 milhão de vezes e vai ouvir mais uma. Como foi a prova? Então, eu cometi um grande deslize, que foi passar uma questão que talvez me salvaria, errada pro gabarito, que foi de matemática, que eu tinha feito certo. Passei errado porque eu confundi com as que eu ia chutar. E aí fui desclassificada, porque eu não tirei média em matemática. Esse é um erro que muita gente comete, acredite, você não tá sozinha, entendeu? E ainda mais que, se não me engano, eu já tinha perguntado antes de você ir e agora de novo. Foi a primeira prova, né? Foi. Concurso, assim, foi a primeira prova. Sim. Estudou bastante, mas exatamente essa experiência de prova também faz muita diferença entre... E assim, todo mundo comete esse erro. Eu já cometi esse erro, todo mundo comete esse erro. Tipo assim, a questão 2, aí tu olhou assim, tu tá marcando na 3, tu disse, caralho, que merda que eu tô fazendo. E assim, não tem volta, porque pintou, já era, não tem o que fazer. A não ser que fosse o mesmo gabarito, né, das duas. Da 2 e da 3, mas não é o caso. Só que assim, bola pra frente, não tem o que fazer. Doeu. Mas, assim, vai parar? Não. Acho que não. Então, vamos pra próxima, né? Vamos continuar e vamos pra próxima. Continuamos na ESA, não é isso? Com certeza. Segunda. Agora vamos fazer aqui um bem bolado aqui para melhorar a sua vida. Terça. Quarta. A letra não é das melhores, mas dá para entender. O que importa? Quinta. Por que você vai refazer o plano de estudos dela, Anastácia? O plano da Gabi vai ser refeito porque ela estava no modo pré-prova, só resolvendo questões, revisando tudo em questões para chegar, para fazer a prova. Então, assim, passada a prova, a vantagem das carreiras militares é que a gente sabe que todo ano tem a prova. Então, ela pode agora, de hoje até o próximo ano, estudar com muita tranquilidade, muita serenidade, muita determinação, muita garra, muito afinco para chegar no ano que vem e não precisar chutar. Você falou para mim que ia chutar algumas questões, eu já imagino que você já falou, foi de matemática, então a gente vai ver matemática pelo menos 3 vezes por semana para ter uma frequência, para você perder esse medo, não só você, aqui na mansão e Brasil. Não é nem que a gente não sabe matemática, mas a gente tem tanto medo que a gente diz que não sabe. Sim. Entendeu? E aí a gente diz que não sabe, a gente atrai que não sabe e a gente vai. Eu ainda sou a favor, são 5 matérias, se eu fosse pensar eu colocaria uma matéria por dia, mas eu não acho sensato nem viável, porque 4 horas da mesma matéria é cansativo. Sim. Você tem mais dificuldade em matemática. Português é extremamente importante. Cada uma são 14 questões, português e matemática. Em inglês também, são 10 questões na prova. História e geografia, nenhum demérito da história e geografia, mas pelo que os professores falaram ontem, inclusive na correção, não estava difícil e dá pra gente equilibrar. Então, assim, aí vamos pensar que você vai estudar as 2 matérias por dia. A pergunta cabal: você rende mais na primeira matéria do dia ou na segunda? Pensando assim, você começou a estudar, o seu rendimento é maior nesse começo do estudo, ou depois que você estudou a primeira matéria, quando você vai para a segunda matéria, você rende mais porque sua cabeça já está no fluxo e você acaba rendendo mais? É isso mesmo, eu acabo pegando no tranco depois. Aí você melhora na segunda matéria, então. Sim, perfeito. Segunda matéria não tem o que fazer então. O que a gente vai fazer? Naquilo que eu acho pertinente. Matemática. E aí, português, matemática, português, matemática. Tá bom assim? Tá ótimo. Tem redação no meio do caminho, não tem? Tem. Que inclusive eu não tenho também. Redação. Domingão, simulado. Ah, mas aí eu vou fazer simulado a cada 2 domingos. Ok, no domingo que não fizer simulado, minimamente produzir um texto é viável. O texto da ESA estava sensacional. A questão da leitura para o desenvolvimento pessoal e profissional. O que a gente menos faz hoje? Ler. Não, assim, a gente lê matéria, a gente estuda matéria, mas a gente não lê nada além disso. Sim. E, assim, é interessante a gente fazer isso. Né? Às vezes até leitura abstrata, ficção, desenvolvimento pessoal, depende do gosto, né, da pessoa. Eu vou mais na linha do desenvolvimento pessoal, do trato com pessoas.
Mas, pô, tem gente que adora ler ficção e nada impede. Minimamente vai enriquecer seu vocabulário, vai melhorar sua imaginação, é ficção, e melhora a escrita, basicamente. Tá. Pensando em inglês, história e geografia, o que você tem mais facilidade ou mais dificuldade nessas 3 matérias? Facilidade, por ordem decrescente. História. Por ordem decrescente, a mais fácil é a história. É. Tá, pode falar. Geografia e inglês, porque História e geografia. eu pensei que eu sabia bastante inglês, mas eu tirei 5 de 10, então... Tá, português é mais fácil, certo? Tipo, gramática eu já tô cansada de ver. Inglês, geografia. Inglês são 10 questões, eu preciso dar um gás. História e geografia você falou que são mais fáceis, então estuda história, estuda geografia, junto com matemática que é mais difícil. E na sexta, história ou geografia daquilo que você achar que, pô, nessa semana eu preciso dar mais um gás em história. Não, nessa semana eu preciso dar mais um gás em geografia. Daquilo que você precisar dar o gás. Entendeu? Não tem muito segredo. Aí, sábado, sempre é reforço / revisão. Isso aqui você pode fazer com exercício, com teoria, tá certo? Domingo, simulado. No simulado já tem uma redação e no domingo que não tiver simulado, minimamente produzir uma redaçãozinha. Ah, mas é para eu ter meu domingo livre. Cara, mas você vai ficar o domingo inteiro livre, não dá para tirar 1h30, 2 horas para produzir um texto. Tá, e quem vai corrigir meu texto? Os colegas da casa. É sério, minimamente você faz assim. Você produz uma redação, aí você diz, Emily, dá uma lidinha para mim e vê se você entende. Pega um tema, né? Lá no Sou Mais tem os temas ali, você pega um tema e você escreve. Você diz para ela o tema e diz, dá uma lida e vê se você entende o que eu escrevi. No outro domingo você faz e diz, Luma, dá uma lidinha para mim, me ajuda aí a ver se tá bom. No outro, Caleb, dá uma lida. No outro, Emanuel, lê para mim. No outro, Brandon, dá uma lidinha para mim. No outro, Clara, lê para mim. Então é isso aqui, ó. Vamos estudar a segunda história e matemática. História você pega no tranco matemática flui. Inglês pega no tranco português flui. Entre inglês e português, o que é mais fácil? Português. Português é mais fácil? Então vamos trocar aqui, ó. Eu vou só trocar. Como você disse que a primeira matéria pega no tranco e a segunda flui mais, e como português para você é mais fácil que inglês, troca. Coloca português na primeira matéria e inglês na segunda. Porque, apesar de português ter 14 questões e inglês ser 10, mas você tem mais dificuldade em inglês, então agregamos mais pontos para inglês. No final das contas. E no final, é padrão, mas não custa lembrar, teoria e prática. Teoria e prática é conteúdo, exercício. Questões de prova, exercícios, conteúdo, videoaula, PDF, caderno do aluno, sempre conciliando teoria e prática. E vamos girar, e vamos amadurecer, e vamos medir, entendeu? Próximo simulado a gente vai ver como tá e vamos na crescente. Aí assim, deu dificuldade, acusa, aponta. Se português é melhor que inglês, então eu coloco português primeiro e inglês depois. E a gente vai ajustando. Vai chegar o dia que você vai dizer assim, pô, matemática agora fluiu. Então, aí a gente pode já, tipo, num dia desse de matemática, a gente coloca história e geografia. Sim, dependendo da Porque, exatamente, sempre vai ser altos e baixos. Tipo, eu tô bem nessa, tô ruim nessa, melhorei nessa, piorei nessa. A vantagem aqui, pela quantidade de matérias, é que você consegue dar todas as matérias toda semana. E assim, vai chegar uma hora que você vai olhar pra mim e vai dizer assim, acabei? Eu digo, tá, acabou, e aí faz o quê? Não, acabou. Repete. Tá, e acabei de novo. Repete de novo. E acabei de novo. E repete de novo. Até a prova. E repete. E repete, repete. Por quê? Salvo engano, eu perguntei pro Arruda ontem. Salvo engano, não. Eu perguntei pro Arruda e ele disse, cara, tem questão aqui que foi cobrada em provas anteriores. Não é a mesma questão, mas o mesmo assunto da mesma forma. Muda ali um detalhe. Então, assim, o concurso sempre foi repetição. Por que que nós não vamos repetir? Ah, eu quero sempre uma coisa diferente. Não, é repetição. É rotina, é prática, é hábito para chegar no resultado. E agora, um ano para frente, minimamente 300 dias, pelo menos. 300 dias, 10 meses. Se a gente pensar, é para você estudar pelo menos 3 vezes. Tipo, ver e rever. Vai ter matéria que quando você for rever, você vai dizer assim, Gustavo, não vou mais para teoria. Ok, vamos direto para a prática. Mas no segundo ciclo, por exemplo, você vai dizer assim, pô, história eu já estou dominando. Você diz que é a mais fácil.
Então, às vezes, história você vai para o que a gente chama do estudo remissivo. Você vai começar nas questões, resolver as questões, olhar o que você errou, e em cima do que você errou, você volta na teoria para identificar e dizer, é aqui que eu errei. Porque no erro a gente aprende muito. Ouso dizer que a gente aprende mais no erro do que no acerto. É na hora, tipo, você nunca mais, ou provavelmente, não nunca mais, mas dificilmente você vai errar um gabarito novo. Você vai olhar 3 vezes para dizer assim, não, é a 10, peraí, a 10, é a 10. Para não perder. De acordo com o que você abre lá no Somais. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Minimamente 2 aulas de cada matéria, 2 de história, 2 de matemática. Na sequência que está lá, é a sequência do aprendizado. Então, abriu história, aula 1 e aula 2. Viu a teoria, fez as questões, pá. Vai para matemática, aula 1 e aula 2. À medida que, acredite, daqui a 1 mês, você vai dizer assim, cara, eu já estou conseguindo fazer 3 aulas nessas 2 horas. Porque você vai dinamizando o processo. Fechou? Qualquer dúvida, dá um grito. O Lustosa me passou todo o planejamento para a ESA do zero de novo, né? Porque eu não tirei média em matemática por causa de uma questão. Então foi na trave esse ano, mas eu nem cogitei ideia de desistir. Nem cogitei, não cogito e não vou desistir. Eu tenho mais 2 anos pra tentar ainda e, tipo, tenho mais 1 ano pra estudar, né? Então ano que vem é certeza. Só eu tenho que controlar agora a minha ansiedade, meu emocional mesmo, que foi o que me ferrou esse ano. Deixa um like, se inscrevam, hein, porque tem gente que só assiste e não é inscrito no canal.